Em todos os veículos automotores existem pontos cegos, que são áreas que não conseguimos enxergar aquilo que está bem próximo a nós, podendo gerar alguns acidentes de trânsito. Nos veículos mais novos e mais modernos, existem sensores de presença direcionados a esses pontos cegos, a fim de alertar o motorista sobre algo que está bem próximo e, desta forma, evitando assim possíveis acidentes ou situações de maior dificuldade. Na nossa vida espiritual, ocorre da mesma forma, porque também precisamos ser alertados sobre aquilo que está bem próximo do nosso ponto cego. Áreas que não conseguimos identificar ou atitudes que não conseguimos identificar, mas que prejudicam muito os nossos relacionamentos e o convívio com as outras pessoas. Mas quais são esses pontos cegos que prejudicam tanto os relacionamentos interpessoais? Como tratar algo que às vezes não percebo porque não enxergo, mas que são altamente destrutivos em minha vida, em meus relacionamentos e também no convívio com as demais pessoas. É o que veremos hoje no Discipulado na Vida. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos no módulo Restauração da Bíblia do Discipulado, 5.5, Destruindo as Fortalezas. E o tema de hoje, a destruição de uma fortaleza. Realmente vivemos em um mundo hostil, num mundo onde as pessoas são especialistas e têm opinião sobre tudo, falam de tudo, comentam sobre tudo, opinam sobre tudo, mas carecem do amor de Deus e principalmente de amor próprio. E quando eles têm essa carência de amor, eles agem e se movem por coisas e por pessoas. E quando algo não sai como planejaram, ou principalmente quando são contrariados, mudam radicalmente o humor e o comportamento, tratam mal as pessoas e agem de forma hostil, como muitos afirmam dizer sem saber por que estão agindo assim. Isso tem a ver com uma fortaleza. E a palavra fortaleza significa mecanismos de defesa que a própria psicologia nos alerta sobre dezenas de mecanismos de defesa que todos nós usamos no dia a dia. Esses mecanismos de defesa que foram criados para nos proteger, eles surgem de forma não saudável porque muitas vezes eles foram gerados em questões mal resolvidas e feridas não curadas, porque estas funcionam como gatilhos que acionam os mecanismos de defesa que de forma inconsciente revelam comportamentos e atitudes não muito bons e nem saudáveis. Mas como identificar esse mecanismo de defesa e essas fortalezas que precisam ser destruídas? Primeiro, nós precisamos orar a Deus para que o Senhor nos ajude a lidar com essas fortalezas. E orar de forma sincera, como o salmista fez em Salmo 139, versículo 23 e 24, que diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Precisamos também de pessoas que nos falem a verdade. Você tem pessoas que falam a verdade para você? Que falem a verdade em amor? Um bom discipulador, uma boa discipuladora pode ser a pessoa que o Senhor levantou para te ajudar a destruir essas fortalezas em sua vida. E para vivermos relacionamentos saudáveis, precisamos ter a humildade de olhar para dentro de nós e perguntar a nós mesmos por que temos tal atitude quando algo não sai da forma que queremos ou quando somos contrariados ou tomados pela ira. E sob a orientação do Espírito Santo, identificar qual a raiz do problema em minha vida. Como surgiu esse mecanismo de defesa não saudável e que prejudica os meus relacionamentos. Precisamos ser corajosos também, porque muitas vezes isso vai estar relacionado com a dor e precisamos aprender a lidar com a dor e não fugir dela e não se esconder nela. Precisamos também de contrição e empatia, porque geralmente nós ferimos as pessoas e precisamos reconhecer que nós ferimos sim algumas pessoas com o nosso comportamento, o nosso jeitão. E precisamos arrepender-nos, porque as fortalezas, elas se manifestam principalmente na impulsividade, nos atos impensados, com base em algum tipo de idolatria do coração. E lembre-se, sem arrependimento não há restauração.
E a chave para a destruição da fortaleza está no perdão. Perdoar nós mesmos e perdoar os outros que nos feriram e que também nós ferimos. Esse perdão é a chave para a cura e para a destruição da fortaleza. Assim, nós seremos pacificadores, que é uma mudança de hábito, de mentalidade, para pacificar primeiro a nós mesmos e também pacificar as outras pessoas ao nosso redor. E lembre-se, um bom discipulador será a pessoa que irá te acompanhar para você prestar contas, não voltar aos velhos hábitos e assim crescer nessa caminhada, nessa jornada com Deus. Esse momento me fez refletir sobre algo muito importante, que eu preciso identificar o que ainda starta os mecanismos de defesa que eu ainda não consegui destruir. Quando algo não sai do jeito que eu planejei ou quando eu sou contrariado. Existem mecanismos de defesa que eu preciso eliminar, existem fortalezas que eu preciso destruir em minha vida. E para isso eu preciso ser sincero comigo mesmo, sincero com Deus e com as pessoas ao redor para reconhecer essas áreas de fragilidade em minha vida. Sendo sincero da seguinte forma, eu quero deixar aqui uma dica para você. Algo que eu faço com os meus discípulos e meu discipulador, que é perguntar a eles o que eles gostariam de falar sobre mim e o que eles gostariam de falar para mim. Não na perspectiva positiva, mas na perspectiva negativa. Ou seja, qual área que eu preciso melhorar? Eu pergunto a eles qual área que eu preciso crescer. E eles vão falando para mim aquilo que eles pensam. Para isso, nós precisamos saber ouvir e acatar as verdades ditas. Mas eu quero compartilhar com você que é transformador. E o quanto eu cresci quando eu compartilho isso com eles, eles me dão esse feedback. E quando eu permito ser discipulado e também tratado por Deus. Mas e você que assiste esse vídeo? Reconhece alguma fortaleza que precisa ser destruída em sua vida? Se há alguma dificuldade em reconhecer essas fortalezas, esses mecanismos de defesa, e você não consegue identificar esse ponto cego, esse problema que está alojado nesse ponto cego da sua vida, peça para um discipulador, alguém da sua confiança, apontar em amor os pontos cegos que você ainda não conseguiu enxergar. Que as fortalezas sejam destruídas e você usufrua de relacionamentos profundos e saudáveis para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe, abençoe a tua família, fiquem todos e todas com Deus. Um grande abraço.